Então, nessa manhã aí eu tenho a felicidade de estar aqui com meu amigo Celso, que a galera vai descobrir agora um pouco quem é ele e por que a importância desse nosso bate-papo hoje. Celso, importantíssimo. Brasil de 1500 para cá e Brasil de anterior a 1500. Eu costumo brincar dizendo que se a gente sacudisse o nosso país, dificilmente a gente saberia com fidelidade o que era o Brasil. O cheiro, sua pegada, sua cultura, diante de 1500. Mais de 1500 para cá, qualquer cidadão, por mais simplório que seja, por mais dificuldade intelectual que tenha, consegue explicar que é um Brasil de dificuldade, um Brasil mutante, um Brasil que vira, um Brasil que gira e um Brasil que, sobretudo, dá muitas preocupações. Você, o Celso Pancera, o menino lá sulista, que rasga no peito essas estradas e vem parar no Rio de Janeiro. Que Brasil você vê? Teve um período da minha vida recente que eu tive muita expectativa no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. De 2009 a 2014, por aí, me parecia que nós vivíamos um novo Brasil. As coisas tomaram um rumo impressionante. De repente o Brasil se descobriu, parecia que estava dando um salto para o futuro e deixando de ser o país do futuro para ser o país do presente. Os últimos acontecimentos me deixaram um pouquinho, essa fé um pouco abalada. Não é só pela crise econômica que isso é normal, mas os desdobramentos que essas coisas estão tendo, né? Recentemente, a votação do impeachment da presidenta Dilma. Não estou aqui fazendo julgamento de valor sobre a pessoa da presidenta, ou do presidente Michel Temer interino que assumiu, nem o voto dos deputados, nem a motivação de cada um. O fato é que nós tivemos uma votação que interrompeu o governo, ou seja, nós tivemos 4 governos eleitos depois da ditadura, dos 4, 2 com mandato interrompido. Isso é desesperador do ponto de vista do futuro, porque me parece que essa noção de seguir as leis, de colocar ao pé da letra o que está na Constituição, isso ainda não é uma coisa consolidada no Brasil. E aí a gente vê isso nas coisas mais cotidianas, né? Essa menina que foi, esses dias, sofreu estupro coletivo ali na Praça Seca. Ontem aquela cena do Dom Orani Tempesta sentado numa calçada lá perto do Falé Fogueteiro, em Santa Teresa, no meio de um tiroteio entre a polícia e o tráfico, né? A cena do menino morto, do rapaz morto, com um coco do lado dele, bebendo água de coco próximo daquele local, né? Então me parece que tem ainda um Brasil que é muito pujante, culturalmente muito forte, muito sólido, trabalha muito, gosta de trabalhar, mas tem uma parte disso que não funciona. E me parece que essa construção da nossa sociedade, da institucionalidade brasileira, da estrutura do Estado, mesmo da infraestrutura de funcionamento do país ainda é muito precária e a gente vive esses solavancos muito duros, né? Os anos 80 foram muito ruins, muito duros, no final dos anos 80. A gente teve o início dos anos 80 de muita expectativa com a luta contra a ditadura, que culminou com a votação de um presidente através de eleições indiretas, uma frustração. Aí vem a Constituinte. Aí logo depois a primeira eleição para presidente, aí elege um aventureiro caçador de marajás. E aí o corte do mandato dele. Aí se tem toda uma reconstrução a partir daí, a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que ideologicamente estou muito distante dele, mas acho que serviu para avançar na noção de democracia, de Estado, de nação, né? Com avanços importantes, a reestruturação do sistema financeiro, a lei de responsabilidades fiscais, a consolidação dos ministérios. Aí vem o Lula, um sopro maravilhoso de expectativa, de futuro, a gente
ia para o exterior, via o impacto que isso tinha na imagem do Brasil, e agora esse desfecho. Você acredita que a gente precisa aprender melhor as competências institucionais, o que são as instituições e o que é essa definição de povo para decidir esse cenário em algum momento? O Brasil é uma nação porque ele tem um território definido, vamos dizer, uma carta constituinte, um contrato social único e uma língua única. Então, isso dá a ele uma noção, uma sensação de nação, uma noção de nação. Isso é uma realidade. O que parece que falta é uma noção de contexto, de conjunto, de que todos somos uma nação. Os setores se movimentam dentro de seus interesses muito além do que aquilo que deveria ser o respeito ao próximo setor. Não estou dizendo vizinho do município, eu digo assim, veja assim, não é uma crítica, mas a gente assiste jornais de televisão, na televisão, os telejornais, e a gente lê os jornais, há uma necessidade de se achincalhar, de bater, de esculhambar, de não respeitar, de buscar a informação a mais absurda possível para esculhambar as pessoas. E os sistemas. Não tem limite para isso. E aí você vive o tempo todo, esse país vive uma pancadaria de discursos, de falas, de enfrentamentos, desde 2013, que você não vê perspectiva de acabar com isso. Não vê. Olha, nós passamos a Copa do Mundo. Por 15 dias antes da Copa do Mundo, parecia que isso aqui era um inferno, que nada ia dar certo, que nada ia funcionar, que o país não existia, o país não merecia receber tanta gente. Aconteceu a Copa do Mundo. Exceto o 7-1. Foi um excelente evento. Deu aula. Agora estamos às portas das Olimpíadas e a mesma pancadaria, é uma coisa impressionante, um desrespeito do país como nação, como essa noção de nação. Não há uma busca de um cuidado com o que se noticia, com o que se fala, com o que se faz, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu vou dizer, eu não vou defender as pessoas, mas vou dizer assim, recentemente um cidadão fez uma gravação do ex-presidente José Sarney. E aí o procurador da República pediu a prisão do ex-presidente José Sarney. Alguns meses atrás, um juiz de São Paulo pediu a prisão do ex-presidente Lula. É uma falta de noção do tamanho das coisas, da importância histórica que as coisas têm. Estou defendendo aqui o político José Sarney, mas é uma instituição brasileira. É um ex-presidente, vivo, membro da Academia Brasileira de Letras, senador diversas vezes. Eu não vou... Sabe assim, então tem que tomar cuidado com essas coisas. Como um professor, e que hoje, tendo o status político que você tem, você continua com essa força de ensinar que tem jeito, que tem solução, mesmo daqui da onde a gente está, nesse mar de dificuldade, de desilusão, de baixa autoestima, a gente vai permeando algumas instituições, empresa privada, grupos separados, e vê que há uma baixa autoestima coletiva muito grande no nosso Brasil. Hoje você, e aí eu vou dizer, deputado federal Celso Pancella, diria para a nação ter coragem e resistir, que a gente pode virar essa história? O paralelo com a questão do Obama é bem conveniente. Por quê? Porque o último pedido de impeachment que teve nos Estados Unidos foi no final dos anos 60, E depois teve com Bill Clinton, mas não prosperou, com a questão moral lá, enfim. Aqui não, estou falando, nós tínhamos 4 presidentes eleitos depois de uma nova Constituição, 2 com o mandato interrompido. O índice é desesperador, desesperador. É uma falta de paciência com a consolidação, com a aplicação das leis, um poder querendo se sobrepor ao outro,
a gente tem que ter paciência, porque de perto, já dizia o poeta, ninguém é normal. Então, como de perto ninguém é normal, a gente tem que saber que o normal é o conjunto e não o individual. O conjunto tem que funcionar com algum nível de normalidade, para que o cidadão, na sua individualidade, também consiga ter uma vida normal. Se não fôssemos otimistas, não teríamos filhos. Eu tenho um de 5. E também não estaríamos na política tentando trabalhar para melhorar, fazendo projetos, batalhando. Eu agora estou a apresentar uma emenda à Constituição lá do voto facultativo, né, porque faz quase um ano que nós votamos e a proposta foi derrotada em plenário. A gente pode apresentar de novo. Estou concluindo o meu projeto, um estudo lá pelo fim do serviço militar obrigatório, que é outra distorção da democracia brasileira, que não se aplica, não tem justificativa um país que avançou em tantas coisas, direitos individuais, ainda ter uma excrescência da democracia brasileira. Então, estou propondo essa questão. A gente foi tomar café da manhã agora aqui em Caxias, chegamos aqui às 8, e a galera se surpreendeu com o ambiente urbano de Caxias, como mudou, porque tinha uma Caxias imaginária, emocional, e tem uma Caxias hoje diferente, urbanamente melhor organizada. Enfim, até o nosso companheiro que está aqui filmando a gente falou, a sensação que eu tenho é que eu estou em Ipanema. Um pouco exagerado, né? Falta aquele mar bonito, mas é um lugar maravilhoso, eu adoro o Duque de Caxias, moro bem pertinho aqui do escritório, né, já há muitos anos. Minha família veio do sul, boa parte dela está morando comigo aqui, porque é uma cidade muito hospitaleira. Você, durante muito tempo, Celso, fez a gestão daquele que, se não o mais importante, com segurança, entre o mais importante, o Organismo de Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que foi a FATEC, e fez uma gestão de ministro de Ciência e Tecnologia, e hoje continua deputado federal e está à frente aí da marcha da Comissão de Ciência e Tecnologia. Fala um pouco para a gente, Celso, dessa vagância de importância que tem a ciência do nosso país, mesmo sendo nosso país um país que produz muitos insumos para transformar cientificamente muitas histórias, desde a saúde, a tecnologia. Não, o Brasil ele tem um sistema de pesquisa cada vez mais vigoroso, né? Faltaria talvez uma continuidade nos investimentos. Agora tem um corte abrupto, né, nos investimentos, né? O governo precisou de dinheiro em 2014 e foi na lei do bem, dar um corte lá nos incentivos na área da legislação de pesquisa, incentivo de pesquisa na área de informática. Nós tínhamos negociado no governo da Dilma, na nova meta fiscal, uma retirada de 600 milhões do PAC para jogar para o MCTI. Houve a transição nesse momento da votação da meta fiscal e nós não conseguimos manter esses 600 milhões de reais na nova meta fiscal do novo governo. Estamos negociando com ele. Mas o país tem vigor, tem inteligência, massa crítica, capacidade, a infraestrutura, que não é top, mas é uma das melhores do mundo, de pesquisa, está instalada. O que nós precisamos é a continuidade de recursos para quê? Bolsas, insumos, né, e atualização do parque de pesquisa, tecnológico de pesquisa. Há quantas anos aí a questão do marco regulatório da internet que você estava trabalhando, estava super envolvido, o tema, como é que está a situação? Tem o marco civil da internet, que eu não cheguei a atuar, mas que é importante também porque é um dos mais avançados do mundo e coloca o Brasil numa linha de frente do ponto de vista da transmissão de informações e recebimento, a segurança disso e todo o arcabouço jurídico no entorno disso. Uma pergunta que você gostaria que tivessem feito a você que não fizeram até hoje. Uma pergunta. Qual o maior paradigma de futuro da sua vida? Qual o seu maior desejo? Então, qual o maior paradigma de futuro da sua vida, Celso Pancera? Qual o seu maior desejo? Eu diria que a gente concluir esse mandato, fazer um outro mandato e depois
ter o prazer de ser presidente da Portela. Então E vamos lá, levar galera. a minha escola para o campeonato. Vamos chamar os portelenses para votar no nosso amigo Celso Pancena. Obrigado, Celso. Valeu. Bom dia. É isso aí.